Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre João Batista, o arauto e não seguidor. Pois bem, João Batista, como nós sabemos, ele foi a voz que clama no deserto. João Batista, seguindo a tradição judaica do profetismo, ele pregava as coisas às pessoas com severidade, com dedicação, sendo que ele viveu no deserto. Não se sabe ao certo se ele teria sido essênio, mas é importante a gente entender que João Batista seguia o modelo profético normal da Judéia. Era comum você ter, durante toda a antiguidade, na Palestina, inúmeros profetas. João Batista era mais um. O profeta, naquela época, ele não era uma pessoa que tinha como principal função ver o futuro. O profeta era um líder espiritual. Ele poderia ter vislumbres do futuro, mas ele era, sobretudo, alguém que falava em nome de Deus. O profeta era alguém que tinha era uma espécie de porta-voz de Deus, porta-voz moral. E João Batista justamente tinha essa severidade. Ele vem e anuncia algo novo. Ele percebe que há um momento que está chegando de mudança. O Messias está chegando. Mas João Batista, percebam bem, ele vem falar da chegada do novo. Ele diz que ele não é o Cristo. Eu não sou digno de desatar nem a correia de suas sandálias. Mas João Batista age e prega da maneira antiga. Então, ele anuncia uma nova era, ele anuncia o ensino de Jesus. No entanto, ele não teve condições de ouvir e seguir Jesus. Então, um paradoxo que ele, ao anunciar a vinda do Messias, não conseguiu, de forma alguma, viver o ensinamento desse Messias. Então, ele sabia que estava vindo uma nova era, sabia que havia um grande ser reencarnado, mas, apesar do trabalho de anunciação dele na época, João Batista não viveu os ensinos novos que estavam chegando. E aí é que está o grande desafio para nós espíritas.
O grande desafio para nós, trabalhadores de casa espírita. O grande desafio, o que é? Não basta anunciar a nova era. Não basta anunciar a transição planetária. Não basta falar do mundo de regeneração. O caminho de Jesus, ele tem que ser vivenciado. É a partir da vivência que nós realizamos o caminho de Jesus em nós. João Batista foi um emissário, ele tinha um papel a desempenhar. No entanto, João anuncia algo que ele mesmo ainda não entendia. Olha que coisa curiosa. O mundo se modifica com a vinda de Jesus. Se pudéssemos, numa máquina de tempo, entrar numa máquina de tempo e irmos ao passado, antes da Jesus, nós perceberíamos que o mundo era muito mais pesado. Os valores eram o egoísmo e o orgulho. Isso era vivido pelas pessoas de forma muito tranquila. Com o advento de Jesus, Jesus vem trazer um ensinamento diferente. Já não é mais o pai que pune na terceira e quarta geração, mas é o pai que é amor. Jesus chamava Deus de papaizinho. É uma relação totalmente diferente, em que nós nos sentimos filhos de um pai amoroso. Jesus, quando conta a parábola, as parábolas, Jesus mostra, através das parábolas, o amor do Pai, a dedicação do Pai. Jesus vem falar do amor. Hoje a gente fala do amor com muita facilidade. Hoje a gente fala do amor com muita facilidade. Mas na época de Jesus, isso não era algo que se pregasse. João Batista, então, ele é um arauto, ele tem uma missão. No entanto, ele não vive os valores novos que ele antevê. Nós estamos à porta de um mundo novo. Mas ainda estamos presos a uma visão de mundo que acredita na salvação. Vou explicar. A gente ainda está preso a uma visão de mundo em que a salvação é externa. Que alguém vai trazer a salvação. Que alguém vai trazer a felicidade. Que alguém vai resolver os nossos problemas. Essa é a visão antiga. Então, apesar da gente ser espírita, apesar dos ensinos da espiritualidade superior, nos falando da lei de progresso, nos falando que a conquista, toda a felicidade íntima é uma conquista pessoal. Se eu não me esforço a identificar uma imperfeição, se eu não me esforço em trabalhar por que eu ainda tenho essa imperfeição, se eu não me esforço para transcender essa dificuldade,
ela não se resolve. Ela não se resolve por si só. De forma mágica, é a lei de progresso, alicerçada ao livre-arbítrio, alicerçado à lei de causa e efeito. Se você quiser crescer, vai ter que construir, com seus próprios braços, a trilha libertadora. Então, João Batista foi Elias reencarnado. E no Pinga Fogo perguntaram sobre João Batista a Chico Xavier. Porque Elias, séculos antes, havia mandado sacrificar os sacerdotes de Baal. E os sacerdotes de Baal tiveram suas cabeças cortadas. Depois, João Batista, pregando, também teve sua cabeça cortada. Então, levaram essa informação ao Chico sobre a precisão da lei de causa e efeito e sobre como ela foi matemática. E Chico Xavier, de forma brilhante, nos informa que João Batista perde a cabeça porque foi severo, árido demais, porque nas suas críticas ao governador, ele não poupava o rei Herodes, que era uma espécie de governador fantoche da Judéia para os romanos. Salomé, filha de Herodíades, dançou para Herodes. O rei ficou deslumbrado e disse que daria tudo o que ela pedisse. João Batista tinha denunciado que Herodes tinha uma vida adúltera. Denunciava as relações de Herodes com sua cunhada. E isso levou a que, mesmo ele tendo na Judéia um forte apoio da população, a Salomé pedir sua cabeça. Então, Chico Xavier esclarece que se João Batista tivesse colocado mais amor, mais compaixão, ele talvez não tivesse perdido a cabeça. Então, vamos parar para pensar esse comentário de Chico. O que Chico está nos dizendo é que realmente Elias sofreu as consequências de alguma forma relacionado
ao ato feito séculos antes como Elias. João Batista sofreu essas consequências. Mas João Batista sofreu essas consequências porque não usou o amor, a compaixão, a moderação. Seu estilo profético ainda era o modelo antigo de denúncia, de indignação e de condenação. E aí é que está a questão. Ele prega uma nova era, mas mantém no seu comportamento a visão antiga. Para quem leu Paulo e Estevão, logo no início do livro, nós vamos ter Estevão como Gesiel, Abigail, irmã de Estevão, e o pai de Estevão, que sofre uma grande injustiça pelos romanos. E Estevão e Abigail tentam dissuadi-lo para esquecer o ultraje, e ele não esquece. Ele tenta a vingança e isso vai levar à sua morte e à prisão de Estevão como escravo. Percebam bem, era uma família judia, um pai e seus 2 filhos. Mas seus 2 filhos eram nobres de coração. O pai era comum demais. Ele queria a retaliação. Ele queria a condenação. Então, o que nós estamos tentando dizer é o seguinte: a condenação ácida ao erro, ao abuso, é um direito. Mas o problema, como Chico Xavier denunciou, é o teu ódio ao erro do outro, a tua inconformação ao erro do outro, a tua incapacidade de perdoar o erro do outro, denunciam claramente, ou pelo menos pode não ser tão claro assim, mas são indícios de que talvez não estejamos trabalhando os valores do amor a contento. Essa é a questão que nos interessa aqui levar na noite de hoje. Assim como João Batista só perde a cabeça porque manteve um padrão de comportamento do passado, foi incapaz de ouvir os ensinos de Jesus, a qual ele anunciava. Todo aquele que hoje se torna espírita, espiritualista, mas adota na sua vida valores antigos, não está livre de uma matemática precisa da lei de causa e efeito. Porque nós confundimos ainda a crença, o conhecimento, com a lei de progresso. A lei de progresso, ela não tem a ver com as crenças que a gente possui. A lei de progresso está ligada diretamente ao sentimento, às ações que eu faço em vida. Por isso, nós queríamos trazer essa mensagem. A lei foi matemática com João Batista porque ele não teve renovação em como lidar
com erro alheio. Elias fez isso com intolerância, mandou matar os sacerdotes de Baal. E como João Batista, ele repete o padrão, e aí a lei de causa e efeito o alcança. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós achamos que a lei de causa e efeito é punitiva, que Deus está nos punindo, quando, na verdade, somos nós que não queremos sair dos padrões antigos que já se mostraram deficientes, limitados, problemáticos. Nós, ao mantermos um padrão denso, atraímos dores que não seriam mais necessárias se nós tivéssemos aprendido as lições do passado. Conhecimento espírita, então, ele não é apenas um conhecimento. Conhecimento espírita é para ser vivido. Mas veja bem, ninguém é obrigado a viver nada. Nós precisamos, nesses estudos, nessas palestras, de um momento de olhar para dentro. Como eu falo, como eu penso, como eu sinto. Mantenho padrões rígidos de convivência com a minha família, com meus amigos do centro, com meus amigos do trabalho, com as pessoas com quem eu convivo. Eu justifico meus atos, seja eles quais forem, ou eu estou sendo alguém cuidadoso, amparador, socorrista, fraterno. Como eu olho o mundo, esse sou eu. Nós não somos uma teoria bonita que lê livros bons. Nós somos aquilo que somos no dia a dia. Quebrar o padrão antigo, quebrar o vício do passado, não será alcançado com belas palavras ditas. Você se tornando orador, você se tornando passista, você se tornando médium, você se tornando trabalhador, você sendo dirigente disso ou daquilo. Isso não dá evolução. Isso não dá libertação dos erros do passado. Ao contrário, caso não estejamos atentos, mesmo ocupando cargos e títulos, saberes, etc., 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 há uma tendência natural de repetirmos antigos comportamentos. Somos difíceis de mudar de uma vida para outra. Mudamos pouco, mas só mudamos pouco para melhor, não porque seja difícil, mas porque não percebemos que, vida após vida, nós mantemos os mesmos padrões. Jesus é um padrão novo, mas é um padrão de libertação e não de opressão. Libertação e não opressão. No livro Instruções Psicofônicas, há um caso que nos remete, que é similar à questão de João Batista.
Um homem teve um problema de saúde na rua. E ele narra isso no livro. Tem uma catalepsia, entra em estado letárgico. E apesar de estar ali lúcido, ele não desmaiou. Ele não conseguia se mexer. Ele estava acordado, ouvia as pessoas, mas as pessoas entendiam que ele estava morto. E ele não conseguia mover um nervo, sua respiração era lentíssima. Ele estava num estado latérgico, cataléptico, letárgico, mas lúcido. Lúcido. Ele estava encarnado, ouvindo, como nós estamos aqui. Apenas ele não conseguia se mexer de jeito nenhum. Dado como morto, foi levado ao necrotério. E lá no necrotério, quando foram fazer a autópsia, ele desencarna. Ele sente as dores, e como eu disse, ele estava acordado. Ele sente as dores do bisturi rasgando, e aí ele desencarna. Ele chega desesperado do mundo espiritual, é socorrido. Passa um tempo, mostram para ele por que ele morreu assim. E ele tinha sido um mandarim na China 1000 anos antes. E diante de um erro de uma pessoa, ele mandou que os guardas, seus guardas, fizessem uma tortura lenta e não matassem de imediato a pessoa, porque ele queria ver a pessoa morrendo lentamente. E aí ele fala para a mentora espiritual, Meimei, caramba, mas tem 1000 anos. Isso já passou 1000 anos. Lembrem, entre Elias e João passou mais ou menos 400 anos. Entre a reencarnação de Eli como Elias para João Batista, passou-se mais ou menos 400 anos. Aí a mentora fala, meu irmão, quando a gente não utiliza o amor que repara, quando a gente não faz a reparação justa, estou falando com as minhas palavras, tá, gente? No livro lá, ela vai falar com muito mais propriedade e riqueza. A lei se torna matemática. A lei de causa e efeito. Ela é matemática e severa. E ele fica espantado. Voltemos agora à nossa questão. Nossa palestra não visa ameaça. Não é para isso que nós estamos, nem condenar João Batista. O que nós precisamos entender é que nós repetimos padrões de uma vida para outra. E se não prestarmos atenção à lei da compaixão, da solidariedade, da misericórdia, do amparo fraternal a todo aquele que convive conosco, que não é perfeito, nós manteremos os mesmos queixumes, as mesmas mágoas, as mesmas cobranças, as mesmas condenações do passado. Adiaremos reparações e a lei será matemática conosco. Porque para que a lei não seja matemática conosco, existe a necessidade da implantação da boa vontade, da fraternidade, do carinho, da compaixão e do serviço assistencial às pessoas. A questão aqui, gente, não é dizer que a gente tem que abrir mão do nosso ponto de vista, que a gente não deve lutar por um mundo melhor. Óbvio que sim, um mundo de paz, mas nós não devemos entrar na sintonia do ódio, da mágoa ou da agressão. Nós não reencarnamos para condenar ninguém. Espírito superior não condena ninguém ao umbral,
as zonas inferiores. Essa coisa do São Pedro julgando quem entra no céu, quem entra no inferno, é apenas fantasia. O Espírito Superior quer ajudar a todos a se melhorar. Eles criam até hospitais de emergência nos umbrais da vida. Eles criam reuniões mediúnicas em que a gente recolhe, em que eles recolhem os espíritos enfermos. O Espírito Superior quer que as pessoas melhorem. Quem é que condena? São os obsessores, como mostra lá no livro Libertação. Esses é que julgam, esses é que querem que você tenha culpa, esses é que querem que você vire um monstro. O Espírito Superior, ele quer socorrer, ele quer amparar, ele quer criar remédios, terapias, socorros, formas de educar as massas para que elas raciocinem melhor, pensem melhor e ajam melhor. Nós, espíritas, vivemos um tempo de transição dificílimo, mas nós temos esse conhecimento. Não basta sermos anunciadores de uma nova era. É necessário que essa nova era seja vivida através de nós. Senão, repetiremos o mesmo erro de João Batista. Anunciaremos uma verdade a qual não vivenciamos. Não usufruímos dos méritos de vivê-la em espírito e verdade. E para nós, em termos pessoais, isso é urgente. Mais do que pregar para os outros o que os outros devem fazer, o que os outros devem pensar, o que os outros devem ler, do que os outros... Nós temos que parar de justificar os motivos que temos para odiar, para ter raiva, para condenar, para se julgar melhor. Temos que usar o conhecimento fornecido por Jesus no nosso dia a dia, com as pessoas com quem convivemos. Renovando por dentro nossos sentimentos. Aí sim começaremos a entender que o mais importante não é a caridade, porque a caridade nos liberta do nosso passado de erros, do nosso passado de equívocos. Nós começamos a mudar as faixas de sintonia e a lei deixa de ser uma matemática, presos ao passado, e começamos a nos tornar candidatos iniciados à evolução para planos melhores, planos de consciência. Mundo de regeneração não acontecerá porque o céu vai se abrir, vão tocar a trombeta e Jesus vai mudar tudo. Mundo de regeneração acontecerá porque as pessoas se regenerarão. Se queremos esse mundo novo, temos que começar por dentro, dentro de nós. Que sejamos anunciadores desses novos valores através da vivência com nosso pai, com nossa mãe, com nossos filhos, com os colegas de centro, na padaria, no ônibus, na vida. Obrigado, meus irmãos, que essa mensagem possa ter sido útil a vocês, nossos companheiros de Esperança em Cristo, como ela tem sido útil para nós, que estamos tentando, dia após dia, viver. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire, que Jesus nos abençoe. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite, meus irmãos. Muita boa noite. Um excelente 2022 para todos nós. Um excelente fim de verão para todos nós. Um excelente início de nova era para todos nós.